Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tema crucial: como a nossa posição de dormir afeta a saúde dos nossos rins e como alguns hábitos simples podem melhorar o nosso sono e a saúde renal. Já se perguntou por que é que urina frequentemente durante a noite, não tem um sono profundo e acorda exausto? Ou porque acorda apenas depois de um curto período de sono para ir à casa de banho? Muitas pessoas pensam que isso se deve à idade, que é uma parte natural do envelhecimento. No entanto, na verdade, este é um apelo silencioso dos seus rins. Lembro-me da história do Sr. Manuel, um vizinho que já tinha mais de 70 anos. Ele contava que por volta das 23 horas começava a urinar, depois a 1 hora da manhã e novamente às 3 horas da manhã. Cada vez que isso acontecia, ele precisava de se levantar, acender a luz e não conseguia voltar a dormir. Sentia-se cansado e com dores nas costas. Quando a sua família o aconselhou a procurar um médico, confirmou-se que a função dos seus rins estava a diminuir gradualmente e a sua creatinina começou a aumentar. Contudo, o Sr. Manuel não tomou medicamentos. Ele apenas mudou a sua posição de dormir todas as noites e, exatamente 2 semanas depois, disse que estava a dormir sem interrupções até de manhã, forte e sem urinar durante a noite. Meus amigos, uma posição de dormir correta, uma pequena almofada entre as pernas, ou simplesmente aplicar um pouco de calor na região lombar antes de dormir podem ajudar os rins a trabalhar mais facilmente, a remover toxinas de forma mais eficiente e a reduzir significativamente a micção noturna, sem a necessidade de um único comprimido. Neste vídeo, partilharei 3 posições de dormir muito simples que criam uma mudança notável para rins enfraquecidos, especialmente para aqueles que urinam frequentemente durante a noite, se sentem cansados e têm dificuldade em dormir. E, acima de tudo, mostrarei as 3 posições de dormir incorretas que sobrecarregam os rins e que muitas pessoas, sem saber, praticam todas as noites. Se está a passar por esta situação ou tem familiares com rins enfraquecidos e micção noturna frequente, não perca este vídeo. E para não perder as próximas partilhas importantes, clique no botão de subscrever no meu canal, porque uma pequena informação pode ajudá-lo a dormir profundamente e a viver de forma mais saudável todos os dias. Por que é que a posição de dormir afeta os rins? Meus amigos, o sono é o período em que o corpo se repara e elimina toxinas. E os rins são o principal sistema de filtração do corpo. Durante o dia, quando nos movemos e comemos, os rins trabalham continuamente para filtrar o sangue e eliminar as toxinas através da urina. À noite, se a nossa posição de dormir estiver incorreta, não só sobrecarrega os rins, mas também afeta o sistema circulatório, dificultando o fluxo sanguíneo, o que resulta na acumulação de urina, levando à micção noturna, inchaço das mãos e pés e até mesmo ao aumento da creatinina. Há algo que poucas pessoas reparam: a coluna vertebral e a parte inferior das costas, onde os 2 rins estão localizados. Se forem comprimidos ou desalinhados devido a uma posição de dormir incorreta, o fluxo sanguíneo para os rins diminuirá. O resultado é uma filtração renal deficiente, retendo toxinas que nos deixam cansados, com micção noturna frequente e até mesmo propensos à pressão arterial alta durante a noite. Os idosos, em particular, frequentemente deitam-se de costas, sem uma almofada para apoiar as costas ou as coxas, o que retarda o fluxo sanguíneo para os rins. Ou então, há pessoas que se deitam curvadas, o que causa a compressão de um rim, resultando num desequilíbrio na função dos 2 rins. Não é só isso. Se tiver o hábito de usar uma almofada demasiado alta ou dormir de bruços, isso causará fadiga no pescoço e na coluna, afetando os nervos que controlam a função da bexiga e dos rins, o que pode facilmente levar à perda de controlo da micção ou à micção noturna frequente. Alguém também perguntou: o sono afeta apenas os rins? Sim, a posição de dormir não afeta apenas os rins, mas também está relacionada com a pressão arterial noturna, a circulação sanguínea, a quantidade de oxigênio no cérebro e até mesmo a saúde do coração. Vamos explicar isto de forma simples para que seja mais fácil de entender. Se o fluxo sanguíneo para os rins não for bom, o sangue não será filtrado adequadamente. Se a urina se acumula devido à posição de dormir, as toxinas regressam ao sangue, prejudicando o corpo. E se dormirmos na posição errada por muitos anos, os danos nos rins são inevitáveis. Portanto, como podem ver, algo tão pequeno como a forma como dormimos todas as noites, que parece insignificante, tem um grande impacto na função renal. Mas a boa notícia é que com apenas algumas pequenas mudanças, verão os efeitos imediatamente.
Após algumas noites, a micção noturna diminui, o sono torna-se mais profundo, sentimos-nos mais leves, mais fortes e, especialmente, os rins podem respirar e reparar-se naturalmente todas as noites. A seguir, mostrarei as 3 posições de dormir recomendadas por especialistas. São muito fáceis de praticar em casa para ajudar a aliviar os rins, reduzir a creatinina e dormir mais profundamente todas as noites. Posição 1. Deitar-se sobre o lado esquerdo. Aliviar a pressão sobre o rim direito. Meus amigos, se tivessem de escolher apenas uma posição de dormir que é ideal para a saúde renal, eu gostaria de enfatizar que deitar-se sobre o lado esquerdo é uma posição simples, mas extremamente eficaz. Por quê? Em primeiro lugar, precisamos de entender que o rim direito é geralmente ligeiramente maior e mais baixo do que o rim esquerdo devido ao fígado no lado direito. Quando se deita sobre o lado esquerdo, significa que o rim direito está numa posição mais elevada. Não é comprimido pelo peso do fígado ou dos intestinos. Isso ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo para o rim direito, apoiando uma melhor filtração do sangue e reduzindo a acumulação de urina durante a noite. Além disso, deitar-se sobre o lado esquerdo também ajuda a reduzir a pressão sobre o coração, tornando o processo de circulação sanguínea mais suave. O coração bombeia o sangue mais facilmente, o sangue chega aos rins mais rapidamente. A filtração renal é mais eficiente e as toxinas são eliminadas continuamente. O resultado é que se sentirão menos cansados, as mãos e os pés incham menos e a micção noturna será reduzida. Há outro ponto importante. Esta posição também apoia a função do sistema linfático. O sistema linfático é o sistema de limpeza do corpo que ajuda a eliminar resíduos celulares, toxinas e bactérias. E os especialistas médicos dizem que 80% do sistema linfático está localizado no lado esquerdo. Portanto, quando se deitam sobre o lado esquerdo, estão a apoiar este sistema a funcionar de forma mais eficaz, o que reduz a carga sobre os rins, evitando que trabalhem em excesso. Forma correta de deitar. Use uma almofada pequena e macia para colocar entre as pernas, a fim de evitar a compressão da pelvis e da coluna. Coloque uma almofada à frente do peito para manter a posição e não virar para o lado direito enquanto dorme. Não use uma almofada muito alta para a cabeça, apenas o suficiente para que o pescoço esteja alinhado com as costas, a fim de evitar a flexão do pescoço, o que causa o bloqueio dos vasos sanguíneos no pescoço. Pequena nota: se tiver dores no ombro esquerdo ou refluxo ácido, deve ajustar ligeiramente. Pode inclinar-se ligeiramente, não totalmente, ou usar uma almofada adicional para apoiar as costas. E repito, esta não é uma dica simples, mas uma posição recomendada por muitos médicos de medicina interna, especialmente para aqueles com doenças renais, micção noturna, pressão arterial alta ou distúrbios circulatórios. Lembram-se de que lado dormiram ontem à noite? Se já experimentaram deitar-se sobre o lado esquerdo, comentem com o número 1 para que eu saiba se acabaram de descobrir isto. Experimentem hoje à noite. Talvez esta seja a primeira noite em que dormem sem interrupções até de manhã. Posição 2. Deitado de costas com uma almofada debaixo dos joelhos, aliviar a pressão na região lombar e nos rins. Meus amigos, se sentem dores na região lombar, têm osteoartrite na coluna ou sentem dores nas costas ao acordar, esta é a posição que devem experimentar, deitado de costas com uma pequena almofada debaixo dos joelhos. Por que esta posição ajuda os rins a funcionar mais facilmente? Quando se deita de costas, os músculos das costas e do abdômen relaxam, não ficam curvados ou comprimidos, o que ajuda a que o sangue flua mais livremente para os rins. No entanto, se não colocar nada debaixo dos joelhos, a parte inferior das costas curvar-se, exercendo pressão sobre a coluna e, especialmente, sobre os 2 rins localizados nas costas. Por isso, adicionar uma almofada macia debaixo dos 2 joelhos ajuda a elevar ligeiramente as pernas, mantendo a região lombar alinhada com a coluna. O resultado é que a coluna relaxa, os músculos das costas não ficam tensos, o que reduz a pressão sobre os rins. O processo de filtração do sangue e remoção de toxinas nos rins torna-se mais eficiente durante a noite, diminuindo a sensação de micção noturna, especialmente para aqueles com problemas de próstata ou bexiga hiperativa. Não é só isso. Esta posição é ainda mais benéfica para quem tem inchaço ligeiro nos pés e má circulação sanguínea. Porque quando os joelhos estão elevados, o sangue regressa mais facilmente dos pés para o coração e os rins, o que ajuda a reduzir o inchaço dos pés e a diminuir a sensação de peso ao acordar de manhã. Forma correta de fazer: escolha uma almofada pequena e macia
ou enrole uma toalha e coloque-a debaixo dos dois joelhos. Deite-se de costas. Coloque as duas mãos ao longo do corpo ou ligeiramente sobre o abdômen, respirando regularmente. Se o pescoço estiver curvado ou muito inclinado, ajuste a almofada da cabeça para que o pescoço, os ombros e as costas estejam alinhados. Pequena nota: se ressona muito ou tem apneia do sono, esta condição pode agravar-se. Nesse caso, escolha deitar-se ligeiramente de lado, combinado com uma almofada que eleve a cabeça. Meus amigos, dormiram de costas ontem à noite? Alguém já usou uma almofada debaixo dos joelhos para dormir? Se sim, comentem com o número 2 para que eu saiba que estamos juntos a valorizar a saúde. Posição 3. Deitado com os pés elevados. Apoio na eliminação de toxinas e redução do inchaço para os rins filtrarem o sangue mais facilmente durante a noite. Meus amigos, há um fenômeno que muitas pessoas experimentam após os 60 anos, que é o inchaço ligeiro dos pés à tarde, sensação de peso, formigueiro e dificuldade em levantar e sentar. A razão é a acumulação de sangue e líquidos na parte inferior do corpo. E se isso for ignorado por muito tempo, afetará diretamente os rins quando dormimos à noite. A noite é o período em que os órgãos do corpo realizam a filtração do sangue, a eliminação de toxinas e a reparação. Entre eles, os dois rins desempenham um papel crucial, mas se o sangue da parte inferior do corpo não retornar adequadamente devido à má circulação, os rins também terão dificuldade em concluir a sua tarefa. É por isso que a posição com os pés elevados é recomendada por nefrologistas, especialmente para idosos com doenças renais, cardíacas ou varizes nas pernas. Quais são os benefícios desta posição? Ajuda o sangue nas pernas a retornar facilmente ao coração e aos rins para ser filtrado. Previne a acumulação de líquido nos tornozelos e pernas. Reduz o inchaço. Ajuda os rins a filtrar o sangue de forma mais eficaz enquanto dormimos. Reduz a sensação de micção noturna devido à bexiga comprimida por líquido acumulado. A forma de fazer é simples. Deite-se de costas. Use uma almofada grande ou um cobertor dobrado com uma altura de 15 a 20 cm debaixo das pernas, não nos calcanhares. Se tiverem uma almofada especial para os pés, ainda melhor. Combine com uma respiração suave e relaxamento antes de dormir para um sono mais profundo. Lembrete: esta posição não deve ser usada durante toda a noite, mas sim nos primeiros 30 minutos ao deitar ou na primeira hora antes de dormir profundamente. Depois, pode mudar de posição para evitar dores nas pernas. Aqueles com dores nas costas e coluna fraca devem colocar uma pequena almofada na região lombar para apoiar a curvatura da coluna. Uma coisa maravilhosa é que esta posição não só é boa para os rins, mas também ajuda a prevenir varizes, melhorar o sono e reduzir as dores em todo o corpo. Meus amigos, quem de vocês já dormiu com os pés elevados antes de dormir? Se já experimentaram, comentem com o número 3 para eu saber que não estou sozinho na manutenção da saúde. 3 posições de dormir incorretas que debilitam os rins e que muitas pessoas praticam. Meus amigos, já discutimos as 3 posições de dormir que são benéficas para os rins. Mas além disso, existem também posições de dormir que parecem inofensivas, mas que secretamente causam danos aos rins todas as noites, diminuindo a função de filtração do sangue, aumentando a micção noturna, causando fadiga prolongada e até mesmo levando à acumulação de líquidos e inchaço nos pés. Aqui estão as 3 posições de dormir incorretas que os idosos frequentemente praticam. Vejam se encaixam em alguma delas. Posição incorreta 1. De bruços. Uma posição que parece confortável, mas que comprime os rins todas as noites. Muitos, especialmente em Portugal, habituaram-se a dormir de bruços desde jovens, acreditando que esta posição ajuda a ter um sono profundo e confortável e reduz as dores nas costas. Mas na realidade, dormir de bruços comprime todo o abdômen e peito, dificultando o fluxo sanguíneo para a região lombar, onde os 2 rins estão localizados. A pressão no abdômen também enfraquece a função dos órgãos internos e os rins podem facilmente sofrer danos nos tecidos moles. Além disso, o coração e os pulmões também têm a sua capacidade de funcionar limitada quando se dorme de bruços, o que diminui o oxigênio para os rins, causando isquemia prolongada, especialmente naqueles que já apresentam sinais de rins enfraquecidos, como falência renal em estágios 1 ou 2. Dormir frequentemente de bruços durante a noite pode agravar a micção noturna, o inchaço do rosto ao acordar e a fadiga prolongada no dia seguinte. Conselho: se tiver o hábito de dormir de bruços,
Tente mudar para deitar-se sobre o lado esquerdo ou de costas com uma almofada para reduzir a pressão sobre os rins e ajudar o coração a bombear o sangue mais facilmente. Posição incorreta 2. Sentado a dormir, com a cabeça apoiada na secretária. Prejudica a coluna. Bloqueia o fluxo sanguíneo para os rins. Meus amigos, há momentos em que estamos tão cansados que a única coisa que conseguimos fazer é encostar-nos numa cadeira ou apoiar a cabeça na secretária e dormir por um momento. Mas dormir sentado ou com a cabeça apoiada não só não ajuda os rins a descansar, como também bloqueia secretamente o fluxo sanguíneo. Quando se está sentado com a cabeça apoiada, os músculos das costas e do pescoço ficam tensos, o que resulta na tensão dos nervos na região lombar, diretamente conectados aos rins. O fluxo sanguíneo do coração para o abdômen é curvado e comprimido devido ao ângulo de flexão do corpo. O fluxo sanguíneo para os rins é insuficiente, diminuindo a função renal. Dormir sentado por muito tempo também causa a acumulação de líquidos nas pernas, o que incha os tornozelos de manhã, causa formigueiro e micção frequente. As pessoas que trabalham em escritórios ou viajam muito, se dormem frequentemente sentadas, devem ter um cuidado especial. Procurem uma posição reclinada, com apoio de almofada e os joelhos ligeiramente fletidos para melhorar a circulação nos rins. Posição incorreta 3. Deitado de costas com as mãos na testa. Uma posição que parece relaxante, mas que prejudica o cérebro e os rins. Meus amigos, provavelmente já viram a imagem de alguém deitado de costas, com as duas mãos atrás da cabeça ou apoiadas na testa, parecendo muito relaxado. Mas, na verdade, esta posição pode aumentar a pressão intracraniana. Colocar as mãos na testa dificulta o fluxo sanguíneo para a cabeça, causando dores de cabeça leves. Quando o sangue se acumula na parte superior do corpo, o coração precisa de trabalhar mais para impulsionar o sangue de volta para baixo, criando pressão sobre o coração e, simultaneamente, sobre os dois rins. Os rins precisam de funcionar sob um fluxo sanguíneo instável, o que resulta em micção noturna, dores nas costas, inchaço ligeiro do rosto após o sono. Se tiverem este hábito, mudem-no, colocando as mãos ao longo do corpo ou ligeiramente sobre o abdômen, o que ajuda a equalizar o fluxo sanguíneo e a reduzir a pressão sobre os rins e o coração. Em resumo, as 3 posições de dormir incorretas: de bruços, com a cabeça apoiada enquanto se dorme e com as mãos na testa enquanto se está deitado, afetam negativamente o fluxo sanguíneo que alimenta os rins. Quando o fluxo sanguíneo para os rins é insuficiente, a função de filtração de toxinas, regulação da água e sal no corpo também diminui, levando à fadiga, micção noturna, inchaço e ao desenvolvimento mais rápido de doenças renais. Meus amigos, alguém já experimentou uma das 3 posições incorretas? Se sim, comentem com o número 4 para que eu saiba que não estou sozinho. E se acham que esta partilha é útil, enviem-na aos vossos familiares e amigos, especialmente aqueles que têm dificuldade em dormir devido a rins enfraquecidos e micção noturna frequente. 3 hábitos de sono que ajudam os rins a eliminar toxinas mais eficientemente. Meus amigos, como partilhei no início, a noite é o turno vital dos 2 rins. Enquanto dormimos profundamente, os rins continuam silenciosamente a filtrar o sangue, a regular a pressão arterial, a equilibrar a água e os eletrólitos e a eliminar toxinas através da urina. Mas se apenas dormirem sem hábitos que apoiam os rins antes de dormir, o processo de filtração sanguínea dos rins pode ser prejudicado. Aqui estão 3 coisas pequenas, mas extremamente importantes, a fazer antes de dormir para ajudar os rins a funcionar de forma mais eficaz e a reduzir significativamente a micção noturna, o inchaço dos pés e a fadiga matinal. 1. Beber um copo de água morna 1 hora antes de dormir, para que os rins tenham água suficiente para filtrar o sangue. Meus amigos, para que os rins possam filtrar o sangue, precisam de água suficiente. Se o corpo estiver desidratado, o sangue ficará mais espesso, a pressão sobre os rins aumentará e o processo de filtração será mais lento. Mas se beberem água muito tarde, por exemplo, perto da hora de dormir, isso pode facilmente causar micção noturna frequente e dificuldade em dormir. Por isso, a hora de ouro para beber água é aproximadamente 1 hora antes de dormir. Bebam um copo de água morna, cerca de 100 a 200 ml, apenas o suficiente para hidratar o corpo e não causar pressão na bexiga. A água morna ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, reduzindo a carga sobre os rins e ajudando-os a filtrar o sangue mais facilmente. Lembrete: não bebam água fria. Não bebam chá, café
ou bebidas açucaradas à noite, pois isso sobrecarregará o coração e os rins. 2. Fazer uma compressa quente na região lombar durante 10 minutos para melhorar a circulação e reduzir a tensão nos rins. Meus amigos, muitas pessoas queixam-se de dores nas costas e frio na região lombar ao dormir à noite e urinam frequentemente de manhã. Estes sinais podem ser devidos a um fluxo sanguíneo deficiente para os rins ou ao enrijecimento dos pequenos vasos sanguíneos ao redor dos rins quando está frio. A compressa quente é uma forma simples, mas eficaz, de remediar esta situação. Usem uma bolsa de água quente, uma garrafa de água quente ou uma toalha quente e apliquem-na suavemente em ambos os lados da região lombar. Façam uma compressa quente por cerca de 10 minutos antes de dormir, para acalmar os músculos das costas e melhorar o fluxo sanguíneo para os rins. Quando o fluxo sanguíneo para os rins é mais regular, mais impurezas são filtradas pelos rins, reduzindo a sensação de micção noturna, o inchaço dos pés e a fadiga. Pequena nota: não façam a compressa quente demasiado quente ou por demasiado tempo. Se tiverem problemas de coluna ou osteoartrite nas costas, a compressa quente também ajuda a reduzir a dor e a fadiga. 3. Ir à casa de banho antes de dormir, evitar uma bexiga cheia e não causar pressão inversa nos rins. Parece simples, mas muitos idosos esquecem-se deste passo. Dizem: não preciso de urinar, por isso não preciso de ir. Mas, na verdade, pode haver urina residual na bexiga que secretamente causa pressão inversa no trato urinário, resultando em pressão desnecessária sobre os rins durante toda a noite. Se isso for ignorado por muito tempo, uma bexiga constantemente cheia perderá a sua elasticidade. A situação do refluxo de urina pode causar inchaço renal e infecções do trato urinário, resultando em acordar a meio do sono devido à necessidade súbita de urinar. Por isso, antes de dormir, devem urinar completamente, mesmo que não sintam uma grande necessidade. Este é um hábito que ajuda os rins a funcionar livremente, sem serem comprimidos por baixo, e a reduzir significativamente a micção noturna descontrolada. Em resumo, as 3 pequenas coisas a fazer antes de dormir: beber um copo de água morna, fazer uma compressa quente na região lombar e urinar completamente parecem simples, mas ajudam a libertar os rins da pressão e a concluir a sua tarefa facilmente durante toda a noite. Após um período de continuidade, notarão que o sono é mais profundo, a micção noturna é menor, acordam de manhã com mais energia, sem dores nas costas e, acima de tudo, a função renal melhora naturalmente sem a necessidade de medicamentos. Meus amigos, quem de vocês já experimentou um dos 3 hábitos mencionados? Deixem um comentário para partilhar a vossa experiência. Se ainda não experimentaram, comecem hoje à noite para ver a diferença de manhã. Meus amigos, eu sei que, a partir dos 60 anos, o corpo começa a falar todos os dias através da micção noturna contínua. Por vezes, são dores nas costas, dores na parte lateral da coxa ou acordar de manhã exausto. Esses sinais não são coincidência, mas podem ser um apelo dos 2 rins, que estão exaustos de trabalhar silenciosamente durante toda a vida. Não podemos voltar atrás no tempo, mas podemos cuidar dos nossos rins a partir de agora através de coisas que parecem muito simples. Uma posição de dormir correta para os rins descansarem. Um copo de água morna, uma compressa quente de 10 minutos nas costas. Uma ida à casa de banho antes de dormir. Não são necessários medicamentos caros. Não são necessárias grandes mudanças se continuarem a praticar estes hábitos todas as noites. Acredito que os vossos rins estarão mais saudáveis, o vosso sono será mais profundo e a vossa vida será mais leve. Se acham que as minhas partilhas são úteis, por favor, cliquem no botão de subscrever e partilhem este vídeo com os vossos familiares e amigos, especialmente com aqueles que têm dificuldade em dormir devido a rins enfraquecidos, devido à micção noturna frequente. Talvez uma pequena ação vossa possa ajudar alguém a evitar a insuficiência renal, não precisar mais de diálise, não sofrer mais com a doença nos últimos anos de vida. Meus amigos, se tiverem mais perguntas sobre rins, urina, creatinina ou como viver de forma saudável no envelhecimento, não hesitem em deixar um comentário abaixo. Lerei tudo e prepararei os próximos vídeos de forma fácil de entender e aplicar para vocês. Desejo-vos um sono profundo, uma noite tranquila e rins muito saudáveis. Até a próxima!